Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia da jornada acadêmica e científica da Faculdade CNA. Hoje nós vamos ter o prazer de ver uma palestra com o professor Dr. Gustavo Batista. Dr. Gustavo Batista ele é geógrafo, doutor em geologia pela Universidade de Brasília e hoje ele vai falar sobre as aplicações do sensoramento remoto na agropecuária. Professor Gustavo, com o senhor agora, por favor. Bom, queria agradecer o convite da Faculdade CNA para estar aqui na noite de hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, a gente poder falar sobre aplicações de sensoriamento remoto para a agricultura. Eu, como o professor Carlos gentilmente me apresentou, sou professor da Universidade de Brasília, do Instituto de Geociências, e venho trabalhando há mais de 30 anos com o sensoriamento remoto, que, como eu costumo dizer nos meus posts, é um mundo fascinante. Você me encontra nas redes sociais como Prof. Gustavo Batista. Eu, todos os dias... Vocês estão me ouvindo? É porque está Tá. Perfeito. Não, é porque estava um ruído e eu estava sem saber se vocês estavam me ouvindo. Mas então, nas redes sociais, todos os dias eu posto alguma coisa sobre sensoriamento remoto, né? No Instagram é Prof. Gustavo Batista, tem um canal no YouTube também, que toda semana eu posto pelo menos um vídeo, um podcast semanal que trata sobre o fascinante mundo do sensoriamento remoto, com episódios semanais também. Então vamos falar um pouquinho sobre sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto, como o próprio nome pode nos levar a deduzir, sensor é algo que capta e remoto à distância. Então é uma obtenção de informação à distância, sem um contato direto entre sensor e alvo. Essa figura que aparece para vocês tem uma fonte de radiação eletromagnética, no caso o Sol, mandando radiação em diversas trajetórias que vão chegar aos satélites, aos aviões, aos balões, hoje aos drones, né, chamados formalmente de RPAs, que são as aeronaves remotamente tripuladas. A aquisição de informação pode ser feita também no campo com o seu celular e adquirir alguma informação que venha trazer subsídio à sua análise. Eu vou mostrar alguns exemplos nesse sentido. Visto isso, na agropecuária nós temos algumas aplicações que eu trouxe hoje a fim de ilustrar, mas inicialmente falando sobre a interação com solos e vegetação. Isso é feito por meio da análise de espectroscopia de reflectância, ou seja, como os alvos refletem a luz do sol, ou a espectroscopia, que é o estudo por meio de espectros, né, seja de reflectância, seja a partir de imagens, que podem ser obtidas tanto em laboratório como no campo, ou também em plataformas até a orbital. Também pretendo hoje mostrar para vocês um pouquinho voltado da aplicação de sensoriamento remoto, voltado para análise de rebanho, né, contagem de indivíduos, um exemplo que um amigo, o Jeff da Consis do Mato Grosso do Sul, faz com muita propriedade, assim como a parte de infraestrutura. Ele me mandou uns exemplos de placas solares, enfim, a gente utilizar esses RPAs, né, esses veículos ou sistemas remotamente pilotados, e o processamento dessas imagens ópticas. Além disso, falar um pouquinho sobre aptidão agrícola, processos erosivos, usando modelos digitais de terreno, obtidos tanto com drones, como também com a tecnologia laser ou LiDAR, né? Bom, vamos falar um pouquinho então sobre solos e vegetação. A espectroscopia, né, no caso a gente falar um pouquinho sobre a de campo e de laboratório, a espectroscopia de reflectância é o estudo dessa radiação eletromagnética que vai variar em função de seu comprimento de onda, que está sendo refletida pelos alvos. Ou seja, você quando me vê nessa webcam, existe uma fonte de luz que interage, por exemplo, com a minha blusa, que é predominantemente vermelha. A pigmentação absorve os comprimentos de onda do azul e do verde e reflete o vermelho que chega até você.
Os nossos olhos fazem sensoriamento remoto desde que nos entendemos por gente. Às vezes precisamos corrigir o nosso sistema sensor para que a gente tenha mais acurácia visual, para que a gente consiga perceber de forma mais eficiente os alvos. E a gente também pode estudar a porção que está sendo emitida, isso quando a gente pensa em dados termais. Então, o alvo absorveu, a minha camisa está absorvendo energia, esses fótons que vêm, que caminham nessa onda de luz, chegam até aqui, são absorvidos e aumentam o estado energético do material. Mas o material não pode ficar energeticamente excitado, ele precisa voltar à normalidade. Então, ele devolve sob a forma de ondas longas, ele emite calor. Então, as ondas termais são utilizadas para diversas finalidades, né? A gente pode ver, por exemplo, a questão de solo exposto, até mesmo estádios de plantio, né? Estádios de cultivos, a gente pode fazer análise em função da emissão de calor de um solo exposto em relação a uma vegetação que está ali mais vigorosa, mais irrigada, com mais turgência, enfim. E aí a gente tem essa possibilidade. Então, esse estudo dessa radiação que está sendo refletida, emitida ou espalhada é chamado de espectroscopia. Quando a gente estuda a energia refletida, a gente trabalha com espectroscopia de reflectância, né? Que é, eu vou explicar numa figurinha aqui no próximo slide, uma relação entre o que está saindo da fonte, chegando até o alvo e saindo do alvo, indo até o sensor. Muito bem, a figurinha é essa. Então eu tenho aqui uma fonte de radiação eletromagnética, né? No caso o Sol, que manda uma radiação incidente, que é chamado de irradiância. Essa radiação interage com essa superfície, uma parte é absorvida, uma parte sai da superfície em direção ao sistema sensor, que é chamado de radiância. Uma parte é transmitida ou passa através do material. É muito comum a radiação passar, por exemplo, por níveis de folhas e atingir níveis inferiores, e a reflectância da vegetação ser uma reflectância aditiva, ou seja, o somatório de diversos componentes, de diversas camadas desse dossel que está sendo observado. Então, essa radiação incidente, ela é o somatório do que foi refletido, que nada mais é do que essa radiância sendo normalizada pela irradiância, pelo que vem do Sol. É uma forma de você tirar o valor nominal e trabalhar com percentual, mais a porção absorvida e mais a porção transmitida. Tudo isso compõe a radiação incidente. Então, a gente trabalha com essa reflectância. E a gente pode fazer isso em um laboratório. Esse é um equipamento. Aqui eu tenho uma fonte de radiação, no caso uma lâmpada de 650 watts. Ela simula a luz do Sol, incide sobre a superfície. Essa radiação que está interagindo com essa amostra de solo aqui, ela vai chegar à cabeça do sensor, isso vai para o fibra ótica e vai para um espectroradiômetro, onde são registrados os comportamentos nos diversos comprimentos de onda. E você pode pegar esse equipamento e levá-lo para o campo. Aqui é um trabalho feito, né, por mim, pelos meus estudantes. Aqui o equipamento nas costas não é algo muito tranquilo, porque essa mochila com o equipamento ela fica em torno de uns 60 quilos, mais uma placa aqui na altura do peito, onde você coloca o seu computador. Aqui é uma placa de reflexão, para você medir indiretamente o quanto está vindo do Sol. E aqui a cabeça do sensor na minha mão, para a gente poder fazer um trabalho de campo para verificar, por exemplo, aqui a vegetação de cerrado em estágios diferentes de densidade. E aí a gente tem essas curvas que são obtidas por esse equipamento. Aqui, por exemplo, é a presença da caulinita, que é um argilo mineral muito comum nos solos tropicais, e que, quando intemperizada, ela tende a se transformar em gibsita, e hoje, em termos de cerrado, se você fizer uma relação caulinita sobre caulinita mais gibsita, você tem um valor caído dos solos, que é o que vai te dar o grau de intemperismo, né? A variação, a leitura desse nível de intemperismo. Então, aqui eu tenho algumas curvas de um latossolo. Isso daqui é de uma dissertação de mestrado de uma orientanda minha. Ela fez o estudo em áreas que foram degradadas por mineração.
Aqui eu tenho essas curvas, essas ombreiras, que são decorrentes da presença de óxidos e hidróxidos de ferro, goethita e hematita. A relação entre eles me dá o valor Kr. E aqui a relação caulinita-gibbsita, e esses dois minerais me dão a relação Ki. Então eu consigo inferir várias coisas com essas curvas. Por exemplo, o grau de intemperismo, uma necessidade localizada de insumos, porque dependendo da mineralogia você vai precisar mais ou menos de insumos agrícolas para produzir. E aqui eu tenho, dependendo da relação, se é um solo mais hematítico ou se é um solo mais goetítico, desculpe. Então, se ele é mais hematítico, é um ambiente mais de oxidação, é um ambiente em que o oxigênio predomina, então o nível da água está mais baixo. Se é goetítico, é um hidróxido, então você já tem uma presença de oxirredução maior, então o lençol está mais próximo. Então, eu começo a inferir, a partir dessas curvas, o caráter pedohídrico dessa vegetação. E essa profundidade das absorções, ela tem a ver com o pico, né, dos difratogramas de raio-x, que são outras formas, outras técnicas analíticas de identificação mineralógica. E as relações são bastante grandes, tanto caulinita e gibbsita como hematita, goethita. Bom, isso é só para a gente ter uma noção, tá? Estou falando só de potencialidades, não vou me ater muito, nem me aprofundar muito, senão a gente precisaria de mais tempo. Mas há a possibilidade de você obter esses espectros também por meio de imagens. Existem sistemas sensores chamados hiperespectrais que, como nós temos o sistema adquirindo informação em mais de 200 canais, em mais de 200 bandas, você tem o valor da radiância ou da reflectância de cada pixel, e aí você constrói esse pixel, a história dele. Esse daqui, por exemplo, é um pixel de radiância de vegetação. E eu sei que é vegetação por quê? Porque eu tenho um pico de reflexão no verde, e depois eu tenho uma absorção no vermelho, depois sobe para o infravermelho, a presença do oxigênio, vapor d'água, e aqui eu tenho, nessas duas entradinhas aqui, eu tenho a presença de CO2 atmosférico. Então eu posso inferir, inclusive, o sequestro florestal de carbono a partir de alguns modelos e inferir quanto é que eu tenho de conteúdo de CO2 na camada de ar adjacente aos alvos. Aqui são duas áreas desse sensor hiperespectral. Esse aqui foi um livro que eu publiquei em 2006, a primeira edição, e agora em 2019 a editora Interciência lançou a segunda edição, Sensoriamento Remoto Hiperespectral. Eu usei duas áreas que foram minhas duas áreas de tese de doutorado. Aqui São João da Aliança, uma área de metasedimentos, e aqui Niquelândia, uma área na unidade máfica, né? É um outro contexto geológico, que geram solos diferentes, mas que permitem inferir as informações, principalmente mineralógica e de comportamento desses solos. E aqui é um conceito bastante interessante, porque como eu tenho 220 imagens, eu consigo compor um cubo, ou seja, como cada pixel está refletindo essa questão. Os meus posts, por exemplo, o post que eu fiz hoje no Instagram, eu mostro os espectros de reflectância e de radiância obtidos nessas áreas e a presença desses minerais, né? Depois eu vou explicar um pouquinho como é a minha lógica de divulgação nas redes sociais. Com relação aos solos, então, eu posso, usando esse tipo de dado, pegar uma área, deixa eu voltar nesse slide aqui, por exemplo, essa área aqui, são 100 hectares de um latossolo vermelho, né, homogêneo, num relevo suave ondulado, sem grandes variações visuais. Mas quando eu processo os dados, eu percebo que essa área em vermelho ela é bem mais intemperizada do que essa área em azul, e por vez essa área em verde é a área menos intemperizada, ou seja, mais neoformada ou mais preservada. Então, se eu fizer um levantamento de solos tradicional, no qual eu faço uma amostragem de pontos aleatórios, e eu pegar, por exemplo, só na área azul, eu vou estar colocando mais insumo do que preciso na área verde e menos na vermelha. Então, eu não estou fazendo uma aplicação localizada de insumos. E por que eu fiz esse trabalho? Isso é parte da minha tese de doutorado. Porque era um projeto da Embrapa para a gente fazer agricultura de precisão para pequeno produtor. O que não tem condição de colocar um trator, um caminhão,
uma estrutura cheia de sensores para medir, né, essa variabilidade mineralógica e fazer as aplicações localizadas. Então, a partir de imagens que ainda não estão disponíveis 100%, como outros tipos de sensores para esse tipo de análise, ela ainda está em discussão, há uma discussão desde 2000, do início dos anos de 2010, era para ter sido colocado em órbita em 2016, mas está sendo protelado, que é um sistema orbital para fazer isso com frequência. E aí aqui a gente tem as duas áreas, São João da Aliança e Niquelândia, e os diversos graus de intemperismo. Então você tem aqui, por exemplo, franjas deposicionais que mostram material vindo de montante com muito mais argilo-minerais, com muito menos intemperismo do que, por exemplo, essas áreas em verde e em vermelho. Muito bem. Perdão. E às vezes, aqui eu tenho, por exemplo, uma conjugação da mineralogia. Então eu vou ter aqui, por exemplo, nessa área, caulinita e hematita predominantemente. Aqui eu tenho gibsita e hematita. Aqui eu tenho gibsita e goethita. Aqui eu tenho caulinita e goethita. E se eu for analisar as questões topograficamente, isso daqui também é uma possibilidade que os sistemas de sensoriamento remoto me permitem. Aqui eu tenho a unidade ultramáfica de Niquelândia, aqui eu tenho a base do maciço onde está a minha área de estudo, essa área aqui. Então, se eu olhar ela de frente, eu tenho a possibilidade de perceber que nas áreas mais em depressão predominam os solos mais gibsíticos, as áreas mais côncavas, os solos mais cauliníticos, as áreas mais afastadas das linhas de drenagem, predominantemente hematíticas, e as mais próximas das drenagens, as goetíticas. Então, o relevo, mesmo com esse exagero vertical, a gente consegue entender que a mineralogia está refletindo aquilo que a gente espera no modelo conceitual e que o processamento das imagens me permitiu visualizar. Aqui eu tenho os percentuais de argila. Aqui eu tenho um solo mais argiloso, aqui um solo menos argiloso, por causa de um transporte de um material ainda mais arenoso, né? Então eu consigo, com essa compreensão mineralógica e essa compreensão da textura, eu consigo fazer algumas inferências em termos de coberturas pedológicas. Com relação à vegetação, isso daqui foi uma dissertação que um aluno meu, o Bruno Borges, desenvolveu para a gente analisar degradação de pastagem. Então ele foi a campo, isso aqui é uma imagem do RapidEye, que é um sistema sensor. Ele foi a campo e nós utilizamos como instrumento de verificação do que o sistema sensor orbital estava mostrando, câmera digital. Então ele é 1 metro do solo, com a câmera na altura do peito, ele tirava uma foto como essa, depois ele processava. E aí ele sabia qual era o percentual que ele tinha de folha verde, o quanto de palhado, o quanto de solo exposto, o quanto de sombra, para saber se o que ele estava vendo na imagem era verificável no campo, uma forma de validação. E aí nós utilizamos um índice que eu desenvolvi, que é o Spectral Feature Depth Vegetation Index, que é um índice de vegetação por profundidade de feição. Essas áreas mais em amarelo e mais avermelhadas são as áreas menos degradadas, aqui as áreas mais degradadas. É um terreno com campos de murundus, né, o que acaba, de certa forma, dificultando muitas vezes o campo, a questão da aptidão, por causa das microformas de relevo, e principalmente pela surgência, né, a presença de água no período chuvoso à superfície, né? Os campos de murundus funcionam como áreas de mananciais, né, de expansão e contração de mananciais. Esse daqui é um trabalho que um amigo, o Jeff Rodolfo, que é da COFIS, né, da Confis, desculpe, do Mato Grosso do Sul, me mandou, né? Ele faz um trabalho muito interessante com a utilização de drones. E aí ele me mandou, ali a gente utilizou um índice que eu tinha desenvolvido, que era o SFDVI, aqui ele utilizando o NDVI, que é um índice bastante conhecido na literatura. Ele me mandou o passo a passo, vou mostrar aqui para vocês, aqui é uma propriedade que ele estava investigando. As áreas de vegetação arbórea preservadas, ele demarcou aqui em verde. Depois ele fez o cálculo do índice de vegetação e foi verificar, então, os percentuais, né, a partir de uma grade regular e de interpolação,
ele verificou os percentuais, quanto de área eu tenho em cada classe de pastagem nos diferentes níveis de degradação. Aqui, com relação à utilização de LiDAR. LiDAR é laser, né? Então, você faz, o sensor manda um pulso de laser e capta o retorno, né? Isso na faixa do visível. Então, ele faz uma nuvem de pontos. O laser vem, toca, por exemplo, aqui na copa de uma árvore e retorna. Então, aqui fica um ponto registrado. E essas nuvens de pontos, elas são depois compiladas, e com isso a gente consegue fazer algumas diferenças. Um aluno meu me mandou uns vídeos que ele utiliza em aula de forma mais didática, e eu quis botar um pedacinho. Esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Esse slide aqui, ele me mostra, né, eu tenho a diferença de altura, né, de horticultura da vegetação em função da presença desses pontos. O que é interessante é que você, dependendo do indivíduo arbóreo, você define qual é a altura dele. Essa daqui, por exemplo, 47,7, depois 48,4, né? Então você vai clicando e tendo a informação. Também pode fazer um transecto e verificar as densidades vegetacionais. Por que eu estou trazendo essa informação de LiDAR para vocês aqui? Porque começaram a disponibilizar de forma gratuita alguns perfis orbitais de LiDAR. Então foram feitos alguns estudos, eu fiz um post, inclusive, recente, mostrando uns perfis que foram feitos na Amazônia, um perfil que foi feito nos Estados Unidos, e isso já está em plataforma orbital. E também está migrando para os RPAs. Então hoje é comum você ter LiDAR adaptado, pequenininho, miniaturizado, para você colocar no gimbal do drone, subir e obter as informações. Assim como sensores termais e como sensores hiperespectrais e multiespectrais, que são muito importantes na agricultura, porque você está fazendo a verificação de um cultivo, de um plantio, e você pode subir o equipamento e fazer uma leitura, por exemplo, do índice de vegetação, como estava ali no caso que eu mostrei do trabalho do Jeff. Você pode, hoje existe, por exemplo, a DJI tem um drone que já tem uma câmera multiespectral e você vai acompanhando no monitor do drone, enquanto ele está sobrevoando as suas linhas de cultivo, você vai vendo onde é que você tem a vegetação mais vigorosa, com maior verdor, e a vegetação que provavelmente esteja passando por algum tipo de praga, algum tipo de deficiência nutricional e que precise do seu controle, do seu olhar mais carinhoso naquele local, né? Bom, com relação a rebanhos, o Jeff também me mandou um trabalho que ele faz no Mato Grosso de contagem de indivíduos usando RPAs. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, por exemplo, ele subiu o drone e aí ele tem aqui alguns indivíduos. Ele fez uma amostra, em 4 indivíduos, em outros 5 indivíduos. Depois ele transforma essa imagem, eu não vou entrar no detalhe, até porque a metodologia ele me explicou de forma bem rápida, mas ele é o especialista nessa área, mas é um processo bastante interessante. Você depois binariza essa imagem, ou seja, você transforma em informação preto e branco. E aí você seleciona na imagem quais são os indivíduos que se comportam iguais a esses alvos que estão aqui em azul, que são, né, indivíduos, né, no caso, cabeças de gado. E aí você, então, classifica tudo que é cabeça de gado da mesma forma. Você vê aqui que tem algumas manchas no terreno que não foram classificadas, e aí depois você faz a contagem do número de indivíduos, né? Tanto assim, mais espalhados, como também confinados. Aqui os indivíduos não são vermelhos, eles estão classificados em vermelho. Isso é uma imagem de drone também, você vê que é um nível de detalhe bastante grande. E aí você consegue, mesmo com o adensamento dos indivíduos, individualizá-los e ter uma noção do tamanho do seu rebanho. É claro que se você tiver 3 cabeças de gado, você não vai utilizar um equipamento desse, uma tecnologia de processamento e tal. Isso é para grandes propriedades, né? Indivíduos que têm rebanhos muito generosos e que normalmente utilizam esse tipo de expertise que o meu amigo Jeff Rodolfo desenvolveu. Aqui com placas solares é o mesmo processo, você quer saber quantas placas você tem, você sobe
né? Aqui é o processo de binarização, então você tem ou um alvo azul ou um alvo em ocre, né? E com isso você consegue individualizá-los e contar quantas placas fotovoltaicas você tem instalado. Às vezes você quer fazer uma verificação, porque você contratou uma empresa, ela te diz que instalou tanto e você quer fazer uma checagem. Ao invés de você ir a campo e dizer, bom, 1, 2, 3, você faz utilizando um RPA. E aí você tem a opção de verificar com mais eficiência. Bom, um aluno meu, o Cláudio, que é um geólogo que trabalha com LiDAR e com RPAs, essa semana, inclusive, fez uma live na área de geologia para mostrar os estudos que vem fazendo em falésia, e eu achei muito interessante o trabalho dele e pedi que ele me mandasse os dados que ele havia apresentado, porque um dos grandes problemas que a gente tem, né, para a gente investigar determinadas propriedades e traçar algumas estratégias é entender, por exemplo, a questão de aptidão agrícola, a possibilidade, por exemplo, de mecanização de uma determinada área. Então, nesse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês agora, é uma das falésias do Cláudio, e eu queria mostrar para vocês, porque é um processo, ainda está em construção, mas para você verificar que algumas áreas, né, que são planas, como são, por exemplo, as regiões do oeste da Bahia, onde tem as produções de soja, região ali de Luiz Eduardo Magalhães, né, que é feito nos grandes platôs, e depois você tem as linhas de drenagem, o processo de irrigação, né, no outro lado você tem o Jalapão, os areais do Jalapão, essa região do Mato Piba, né, você tem estruturas como essa. Aqui no caso do Cláudio é uma região mais litorânea, né, são falésias, mas é um processo, né, uma formação arenítica também. E o interessante nesse tipo de análise é que você, com um drone, você faz o levantamento e constrói o modelo digital da sua área. O Cláudio estava comentando na palestra dele, eu achei extremamente interessante, a possibilidade da impressão em 3D desse tipo de modelo. Então, você utilizar depois em sala de aula, né, aquelas maquetes que a gente construía com papel machê, com cola, para poder fazer a representação do relevo, você pode, numa impressora 3D, com um modelo obtido a partir de um drone, fazer toda uma análise, né, da sua área e traçar estratégias de como desenvolver as suas áreas de plantio, por exemplo. Esse outro vídeo que eu quero mostrar aqui para vocês, que é o último vídeo que eu vou mostrar, e é o último da minha apresentação também, é utilizando laser. No anterior, que eu mostrei pelo Cláudio, drone, né, com RPAs. Aqui é com laser. Então você vai reparar que quando a gente começa o voo sobre a região, você vai reparar que a vegetação às vezes aparece pontilhada, que é justamente essa densidade de nuvem de pontos para você fazer esse levantamento. Me recordo, fazendo uma apresentação na Sociedade Real de Geografia na Inglaterra, em 2011, que... eu acho que podemos tirar o som. Eu tirei aqui, não sei se... Mas percebam que ao lado aqui você vai vendo a nuvem de pontos. Então eu vi na Inglaterra os caras usando um sistema como esse dentro da floresta para fazer a simulação e toda a quantificação de biomassa existente dentro da floresta. A vantagem desse vídeo, que eu estou rodando aqui, mas eu não sei se já acabou para vocês, a vantagem é que a gente está vendo dois momentos, 2007 e 2008, e há a possibilidade da detecção de mudança. Então você faz a diferença entre uma e outra, e por meio das cores amarelas até azuladas, você tem a noção das superfícies deposicionais e das superfícies erosionais. Então você pode estar tendo um processo de erosão laminar, por exemplo, nesse caso é mais linear, mas você pode ter um processo de erosão laminar que muitas vezes você não percebe porque ela não gera uma cicatriz e você vai perdendo aquele topsoil, vai perdendo a disponibilidade de nutrientes.
E uma utilização de uma tecnologia como essa permite que você faça a verificação de forma mais eficiente e trace uma estratégia para evitar processos de perdas mais significativas de solo, né? Bom, eu queria agradecer à Faculdade CNA pelo convite para que eu pudesse estar aqui nessa semana, nessa jornada, né, acadêmica de vocês. O Alberto, quando me procurou para me fazer o convite, me disse que seriam estudantes, né, do país todo, na área voltada para o agronegócio, para a gestão ambiental. Então, são áreas que são muito, muito caras a mim. Eu queria, para finalizar, dizer a vocês que eu tenho uma estratégia de divulgação de sensoriamento remoto nas redes sociais que se organiza da seguinte maneira. Nas segundas-feiras sai sempre um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Então, às 5 da manhã sai nas plataformas de podcast o áudio, às 8 sai no meu canal no YouTube o vídeo. Nós já chegamos a 21 episódios, toda semana sai um episódio novo sobre sensoriamento remoto. Na terça, na quarta e na quinta eu faço postagens as mais variadas, ou sobre sistemas sensores, ou sobre técnicas de processamento, algum estudo, alguma palestra que eu tenha feito, pego um pedacinho, coloco nas redes sociais, né? Isso tanto no Instagram, Prof. Gustavo Batista, como para o Facebook, para o LinkedIn e também para o Twitter. Twitter eu publico pouco, porque o Twitter é um lugar mais para você causar e com ciência a gente não tem essa tendência. E aí no sábado, como a gente já deve ter um pouco mais de tranquilidade e respeitar o nosso fim de semana, mesmo nesse momento que estamos dentro de casa desenvolvendo teletrabalho, é importante a gente preservar os nossos horários e a nossa sanidade mental. Então, no sábado, eu publico sempre uma imagem de uma série que eu chamo O Homem Sempre Se Manifesta no Meio de Forma Geométrica. Sempre o homem vai se materializar no espaço utilizando uma geometria. Então, eu exploro isso. E no domingo eu mostro o processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres, que é um curso que de tempos em tempos eu ofereço, né, para os estudantes que querem adquirir habilidades e competências e independência no processamento de imagens de satélites. Entender a teoria que está por trás de todo o processamento e também não ficar dependendo de softwares proprietários que têm licenças caras e que nos impedem muitas vezes de desenvolver o nosso trabalho. Então, finalizando, eu gostaria então de agradecer ao professor Carlos, que me gentilmente está mediando essa atividade, que eu descobri há pouco que foi meu aluno, que muito me honra, né? Ao Alberto, que me fez o convite, e em nome de vocês dois, agradecer a toda a estrutura da Faculdade CNA por essa oportunidade de estar aqui presente. Muito obrigado, está aí o meu contato também disponível para vocês. Professor Gustavo, bom, acho que eu posso agradecer em nome de todos aqui e, mais uma vez, é sempre excelente ver uma palestra. Está me ouvindo agora? Só um minutinho. Pronto, está ouvindo agora, do professor? Perfeito, perfeito. Bom, então, eu quero agradecer, é sempre um prazer assistir uma palestra do senhor, assim, como o senhor colocou, fui seu aluno e achava a sua aula excelente, era empolgante assistir uma aula de sensoriamento remoto com o senhor. Eu tenho aqui algumas perguntas de alguns alunos, eu vou colocar aqui para o senhor, e para a gente poder ir discutindo e enriquecer o nosso debate, né? O Arthur Oliveira de Souza perguntou se o sensoriamento remoto é usado na agricultura de precisão, foi uma das nossas primeiras perguntas. E o senhor colocou um exemplo muito bom aí, que é justamente nessa parte de você identificar quais são os solos que necessitam de mais ou menos insumos, né? Principalmente na aplicação de adubos, né? Mas acho que o senhor pode complementar mais. Né? Ela acaba sendo uma alternativa. A gente brincava quando eu fazia esse trabalho junto à Embrapa Cerrados, meu orientador de doutorado era pesquisador da Embrapa Cerrados.
e a gente brincava que a gente estava fazendo sensoriamento remoto para pobre. E a verdade era essa, ou seja, para o pequeno produtor que não tem condição de contratar um equipamento caro, né, que exige toda uma expertise para ser manuseado, e você direcionar e aumentar a produtividade desse pequeno produtor. Né? É você, de certa forma, popularizar o conhecimento de tal maneira que o pequeno produtor tenha acesso e possa, né, utilizando uma universidade pública, alguém que possa, dentro de uma atividade de extensão rural, fazer um processamento da imagem e direcionar. Infelizmente, esses dados que eu mostrei, eles foram obtidos por avião, numa missão que a NASA desenvolveu no Brasil em 1995, que eu fui investigador dela nos anos 2000, que foi a missão Scarby. Infelizmente, a gente esperava, né, que isso se tornasse popular e gratuito para todos os usuários, né, que quisessem usar essa tecnologia. Só que a gente tem visto que os esforços americanos, né, principalmente os norte-americanos, eles estão muito mais num retorno à Lua e depois um salto a Marte, né, para a colonização de Marte, e que é o projeto Artemis, que tem a sua validade, todos os estudos e toda a ciência que se desenvolve por trás é sempre muito bem-vinda. A gente acompanhou agora o fato da SpaceX, inclusive foi o último episódio do podcast foi sobre o que o lançamento da Space Dragon, né, teve, a SpaceX Dragon Crew, teve a ver com o sensoriamento remoto, essa popularização dessas plataformas de lançamento de cargas úteis. Mas a gente percebe que o ideal seria ter uma imagem como essa para que a gente pudesse disponibilizar para o pequeno produtor, para que ele pudesse desenvolver o trabalho, né? Mas ainda é uma expectativa. Os italianos colocaram em órbita um satélite chamado Prisma, que eu me cadastrei a semana passada, mas até o formato dos dados que são disponíveis, nem todo software lê. Então, eu ainda estou desbravando, e também não está disponível para todas as áreas. Então, eu quero ver essa potencialidade, que é um novo sistema hiperespectral, mas eu espero que num momento muito próximo, isso esteja disponível ao pequeno produtor, para que ele possa, ao invés de perder dinheiro por uma aplicação média de insumos, ele saber, não, aqui eu preciso de mais, então eu vou colocar um pouco mais, ali eu não preciso colocar tanto, então não vou perder isso por lixiviação, vamos fazer o trabalho de forma mais interessante. É usar a inteligência para melhorar a produtividade. Excelente, professor. Eu até lembro quando eu trabalhava no Sensipan, quando fui fazer o curso com o senhor, a gente tinha no Sensipan um avião que realizava levantamento de imagens hiperespectrais, mas ainda era muito incipiente, a gente não chegou nem a trabalhar muito com esses dados na época também. Se for o que eu estou pensando, ele foi depois para um laboratório, sistema sensor, e ficou caindo água em cima, oxidou os espelhos e se perdeu o equipamento. Exatamente isso. Se for o que eu estou pensando. É esse mesmo. A instalação dele no avião causou um problema nesses espelhos e nunca conseguimos trabalhar com esses dados direito na época do Sensipan. Bom, eu nunca consegui acesso aos dados. Putz. É duro. O Adelson Veracruz fez uma pergunta aqui com relação a custo para monitoramento sensorial para o remoto, monitoramento sensorial em sistemas de irrigação. O senhor tem ideia de como é que está esse mercado hoje, professor? Se tem muitas empresas fazendo, se tem noção desse valor, como é que a iniciativa privada vem trabalhando com isso hoje? Olha, em escalas mais regionais, a gente tem imagens de satélites gratuitas que permitem fazer isso. E hoje existem sistemas sensores, como é o caso da série Sentinel, o Sentinel-2, você consegue fazer isso com 10 metros de resolução espacial, então te permite fazer uma coisa mais localizada. O INPE está colocando um sistema sensor que é o Cibers 4A, que ainda não estão disponíveis os dados, ele ainda não foi o que a gente chama em sensoriamento remoto comissionado. Ele está disponível, mas as imagens ainda não estão disponíveis para o grande público, que tem um sistema que faz 2 metros de resolução espacial. Então, a gente pode
melhorar e chegar a esse tipo de processamento que dê uma noção mais localizada. Mas o mercado de drones tem crescido muito. Eu fiz uma live outro dia com o pessoal da Geocampus, que também é um ex-aluno meu, né? O pessoal da Geocampus é a região de Petrolina, se não me falha a memória. E eles têm uma parceria com uma empresa de drones, então o pessoal tem feito muito trabalho nesse sentido, porque barateou muito. Hoje você com... É claro que agora com a subida do dólar, eu nem arriscaria, mas há 2 anos atrás, num projeto de pesquisa, eu comprei a R$ 4.000 um drone. O que mais me custou foram as baterias, porque ele tem uma autonomia em torno de meia hora. Então a gente precisava de uma sequência de baterias para poder fazer trabalhos maiores no campo. E o grande problema de se trabalhar com essas imagens é qual computador que você vai processar. Os softwares, hoje já existe um software livre, que é uma iniciativa para você fazer processamento de imagens de drone com softwares livres, mas durante muito tempo foram só softwares comerciais, e são dados muito grandes. São dados muito grandes. Mas a gente tem hoje sistemas como o da Embrapa, de monitoramento, que é o SATVEG, tem o LAF do INPE, que permitem, dentro de uma perspectiva mais regional, uma análise tanto de temperatura, de precipitação, de índice de vegetação, né? Tranquilo. E o Adelson também pergunta se a gente consegue fazer uma estimativa da evapotranspiração das plantas, né, através do sensoramento remoto. Se isso é possível, como é que pode ser feita essa estimativa? Também acredito para áreas de irrigação, né? Olha, o Jeff me mandou, ele fez um levantamento daquele mesmo processo, ele me mandou uma análise de indivíduos, eram bananeiras, se não me falha a memória, e ele fazia análise das dimensões dos indivíduos com um drone. É porque eu não coloquei na apresentação, senão a gente ia ficar muito mais tempo do que havia se organizado. Mas é possível você fazer levantamento de indivíduos, da mesma forma que mostrei aqui para rebanhos, você fazer da quantidade de plantas e traçar uma estratégia de irrigação. Isso é possível, e é possível você fazer também com o seu celular, né? Dependendo do tamanho do teu cultivo e tal, dá para você fazer umas amostras e com isso ter uma análise, como é o caso do trabalho do Bruno Borges, que inclusive está aqui, acabou de mandar um alô aqui no Instagram, né? Tem alguns amigos e bem queridos e alguns alunos, orientandos que estão aqui no Instagram acompanhando a gente também. Não, que ótimo. A Cristiane Duarte da Silva perguntou se tem algum tipo de drone específico para sensoriamento remoto. Acredito que a pergunta... Todos são. Todos são, né? A exceção, claro, todos que geram imagem, né? Porque sensoriamento remoto é aquisição de imagem. Tem um que vai tirar uma imagem RGB, igual a foto do seu celular. Mas com essa foto você pode fazer muita coisa. Você pode fazer cálculo de índice de vegetação usando imagem RGB. Existem outros que são multiespectrais, que vão fazer a análise já dos índices. Existem outros que são hiperespectrais. Existem outros que fazem laser. Existem outros que são termais. E aí a gente vai construindo. Eu vi um negócio fantástico que a gente fez, um aluno meu fez para me mostrar. É um ex-aluno meu de doutorado, que hoje é professor universitário, e um aluno dele que à época era de graduação e hoje é meu orientando de mestrado. Nós tínhamos uma árvore. Aí eles vieram com o drone e começaram a circular a árvore. Aí depois que eles fizeram as imagens, nós fomos para o laboratório. Descarregamos, renderizamos e fizemos a árvore em 3 dimensões. Mas isso demorou um horror de tempo e era uma máquina poderosíssima que a gente tinha no laboratório. Então tem que saber para quê. Eu sugiro, quem tiver interesse, tem um episódio do meu podcast que eu falo sobre as questões, os problemas com drones. Que muitas vezes as pessoas acham que é a grande panaceia, né? Vai se resolver tudo com drone. Depende. Outro dia eu cheguei para uma reunião e eu até comentei isso numa live que fiz com um amigo que trabalha na área ambiental, na área de consultoria ambiental. E eu comentei com ele que eu cheguei na unidade de conservação e as pessoas estavam querendo comprar um drone para monitorar diariamente as atividades da unidade.
Falei, vocês têm noção de quantas baterias vocês vão precisar? Vocês têm noção de quantos computadores vocês vão precisar? Quais são os softwares que vocês vão precisar ter? Quais são as expertises? Quais são as pessoas que vão processar os seus dados? Não é assim. Eu vejo que o drone ele tem uma vantagem muito grande. Aconteceu, você sobe e adquire o dado. Aí você processa e diz, ó, esse tipo de coisa aqui a gente precisa investigar. Agora, né, um foco de incêndio, um processo erosivo, uma invasão de terra, uma coisa assim, ou quer fazer uma contagem de rebanho, sobe e faz. Agora, ele não serve para tudo. Ele não serve para tudo. Então ele surgiu como um novo brinquedo que muita gente acha que vai resolver tudo e tem gente que está perdendo equipamentos caros porque não sabe sequer para usar o equipamento. Né? Ainda tem isso. Então você coloca alguns milhares de reais ali, né, voando e muitas vezes você perde o equipamento. O primeiro vídeo que eu vi sobre drone eu achei engraçadíssimo, apesar de ser uma situação trágica, mas os caras trataram com até um certo humor. O cara estava fazendo um levantamento de ambiente marinho, ele no barco, ele sobe a plataforma e começa a voar. E de repente ele perde o contato de rádio. E fala, cara, perdeu, e o bichinho vai e nunca mais os caras viram. Né? Foi para o fundo do mar. E faz parte, né? Então, é saber que existem coisas que estão disponíveis, mas nem, não serve para tudo, né? É verdade, eu já vi várias histórias dessa com drone que se perdem porque e não ligaram os sistemas de segurança dos drones e aí perde o contato de rádio e vai embora, né? Exato. Às vezes deixam de habilitar o retorno à base, né? Eu vi Justamente. uma história, me permita contar, eu contei isso no podcast, eu morri de rir dessa história. A gente estava fazendo um levantamento de uma visita de campo, né? O grupo do Map Biomas, e eu estava com o pessoal, eu fazia parte da equipe que dava suporte acadêmico ao grupo da Caatinga. Estou vendo aqui, inclusive, o professor Uchoa, que está ali no Instagram, que é da Estadual de Feira de Santana, um grande amigo, a quem eu mando meu abraço. E eu estava com o pessoal no Parque Nacional na Chapada Diamantina. E o pessoal foi subir para conhecer uma caatinga arbórea, né, numa encosta bastante íngreme. Estava bem verdinha, era época de chuva, e caatinga arbórea é cheia de espinho, né? Aí tudo bem, os caras tinham que atravessar um rio, né, com água mais ou menos na altura do peito, para depois subir e tal, tira a roupa, né, atravessa, coloca a roupa, sobe e tal. Eu falei, não, vou ficar aqui embaixo, já conheço e tal. E tinha uma equipe que estava filmando para fazer um documentário, e o cara ligou um drone. Drone, para quem não sabe, esse termo drone significa zangão em inglês, por causa do barulho que ele faz, é igualzinho de zangão. Aí os caras estão na encosta, subindo, né? Aí o cara sobe o drone, aí eu só ouço os caras gritando, é abelha, corre! Aí todo mundo despencando, se lanhando todo e tal, por quê? Porque achavam que era um enxame de abelha e era um drone, era um zangão que estava vindo, só que era remotamente pilotado, né? Foi uma tristeza, mas enfim, hoje a gente acha graça. Mas, enfim. No começo causava muita confusão mesmo. Hoje o pessoal já está mais habituado. Eu estou vendo aqui algumas mensagens do pessoal falando que o drone vai ser um equipamento essencial, né, na agricultura, né? Então, assim, o pessoal bastante... Para o produtor vai ser muito legal. Muito legal. Poder identificar doenças que dão em reboleira, né? Poder fazer monitoramento em lavouras e poder identificar se tem uma deficiência nutricional ou se está tendo algum ataque de praga em local específico. Né? Perfeito. Tudo isso acho que vão ser possibilidades aí para a gente utilizar os drones na agricultura. Exato. Mas eu tenho aqui algumas outras perguntas. O Rafael Pereira perguntou se para fazer morfologia do solo, que é a característica do mesmo, é possível por meio de perfilamento a laser. Fazer morfologia do solo com laser. Já viu algum estudo? Olha, cada vez mais tem sido utilizado laser, não só por cima, mas a varredura em campo. Aquele meu aluno, Cláudio, ele outro dia fez um post sobre uma discussão numa falésia de descontinuidade de algumas estruturas geológicas, muito interessante a partir de um perfil laser, mas essa varredura feita como a que eu comentei que eu vi na Inglaterra, que os caras colocavam laser dentro da floresta
e saíam fazendo a varredura para identificar o ambiente, simular como se você estivesse dentro do ambiente. Talvez seja possível fazer essa análise de morfologia, uma estrutura, por exemplo, mais colunal, prismática, que é muito comum em solos de semiárido, né? Você fazer esse tipo de perfilagem e identificar, talvez seja possível. Eu desconheço porque laser não é a minha área de pesquisa. A minha área é mais a parte hiperespectral e termal, né? A minha pesquisa é mais voltada para comportamento espectral e radiométrico dos sistemas sensores. Ali provavelmente ele usou um laser scanner, né, topográfico, para poder fazer esse Isso, perfilamento. exato. Tem aqui uma outra pergunta da Joana Dias Araújo, perguntando se os drones levam muita vantagem sobre os satélites em relação à qualidade de imagens. E aí eu acho que a pergunta vem em relação à resolução espacial, espectral e por aí vai. Né? Mas veja, uma imagem, ela não tem só a resolução espacial como definição. O drone vai ter uma vantagem em relação à resolução espacial. Mas se ele fizer, por exemplo, um pixel de 5 centímetros, dependendo do tamanho da sua área, é uma bobagem. Você vai ter que degradar essa informação para ter um pixel, por exemplo, de 5 metros. E aí você tem imagens de satélites que te permitem isso. E os satélites, eles têm, na maioria dos casos, o que está sendo disponibilizado hoje, boa parte dos dados são gratuitos. E com uma possibilidade muito grande, por causa da quantidade de bandas espectrais, de se fazer modelos e inferir uma série de coisas. Então, tudo depende da área que você quer trabalhar, da escala de trabalho que você quer trabalhar, né, e do que você quer ver. Então, não dá para dizer, não, é melhor ou é pior. E a maioria dos drones que estão aí gerando imagens fazem imagens RGB. É muito pobre. É muito pobre. Né? É como se você subisse com uma câmera digital ou com o seu celular tirando foto. Isso comparado, por exemplo, a um sistema que tem várias bandas na borda do vermelho, no infravermelho próximo, no infravermelho de ondas curtas, que te dão características biofísicas do conjunto de vegetação ou o comportamento mineralógico de uma área, é muito mais pobre. Então, o drone tem vantagens e desvantagens. Agora, se você for colocar uma câmera hiperespectral num drone, aí você vai gastar uma fortuna, uma verdadeira fortuna. Eu já andei pesquisando isso e realmente o drone, no final das contas, é o mais baratinho da história. Né? A câmera hiperespectral hoje, para colocar num drone, é bem salgado, bem salgado. Além daquilo tudo que o senhor colocou de... Eu vou ter que ter um computador muito mais potente para poder processar essas imagens, né? Eu vou ter que ter software dedicado para isso. É bem mais complexo do que você trabalhar com a imagem Landsat, por exemplo, ou a imagem Sentinel hoje, que é bem mais tranquilo e muito mais fácil de você trabalhar hoje com diversos softwares, inclusive softwares gratuitos que estão aí disponíveis. Nesse sentido, a Thaís Sarmento me pergunta aqui quais seriam as aplicações agrícolas mais indicadas quando se utilizam insumos espaciais, como as imagens do sensor Landsat 8, né, que são gratuitas. Então, o pessoal é antenado com essa questão das imagens gratuitas disponíveis no mercado. Sim. E o que a gente pode usar voltado para a agricultura, né, com esse tipo de imagem hoje. O Landsat 8 ele vai te permitir trabalhar numa escala de forçando a amizade, como ele tem uma resolução radiométrica muito boa, ele tem um sistema sensor muito bom, você consegue, forçando a amizade, chegar a 1 para 50 mil. Então você consegue, dentro dessa escala de trabalho, o ideal seria 1 para 100 mil até 1 para 250 mil, você trabalhar com os dados do Landsat 8. Agora, a diversidade de bandas que o Landsat 8 tem te permitem inferir diversas questões, como, por exemplo, umidade, verdor, severidade de queimadas, você consegue fazer a análise dos sesquióxidos de ferro, você consegue fazer a análise de teor de argila, enfim, tem uma infinidade de potencialidades. A família Landsat é a série mais exitosa de sensoriamento remoto da história. De 72 para cá você tem dados Landsat. E hoje você tem uma possibilidade muito grande de trabalhar com esses dados e fazer séries temporais usando sistemas de computação em nuvem, como é o caso do Google Earth Engine. Então você tem uma disponibilidade muito grande de dados e de forma gratuita.
E isso é reflexo de uma estratégia que o Brasil acabou definindo. Eu não sei se vocês sabem disso. Durante a série Cibers, né, quando o Cibers 2B foi colocado em órbita, ele tinha um problema radiométrico muito sério. Ele gerava 3 padrões radiométricos numa mesma cena. Então você tinha uma cena predominantemente, uma faixa da cena predominantemente verde, uma faixa predominantemente vermelha e uma faixa predominantemente azul. E você não sabia qual que estava certo, mas eram 3 padrões radiométricos distintos. E não se pode vender um dado que não tenha qualidade. É estelionato você vender um dado que não tem qualidade. E o Brasil, então, começou a doar as imagens Cibers 2B para que todo mundo utilizasse ao máximo. Quanto mais se utilizasse, melhor. E com isso, é claro, de graça, né, tem injeção na testa. Então, os caras começaram a baixar as imagens e tal. E todo o evento que o INPE organizava, o diretor-presidente do INPE sempre ia, né, à frente e dizia, porque o Brasil é o país que mais doa imagens gratuitas, de forma gratuita e tal. E aí o Serviço Geológico Americano, nessa onda, quando lançaram o Landsat 8, que ia ser vendido, ia ser comercializado, como foi o Landsat 7, como foi o Landsat 5, eles disseram, não, como o Brasil faz isso, nós também vamos colocar disponível. Só que é um dado maravilhoso, né? E de forma gratuita. Outro dia saiu um post de 100 milhões de downloads nesses anos, né, de 2008 para cá, e eu até fiz um post a respeito disso, 2 inclusive. Inclusive, eles estimavam que os efeitos sobre a economia norte-americana e do mundo eram da ordem de 3 bilhões de dólares ano, né, nesse processo de doação de imagens. Então, hoje eles ganham muito mais disponibilizando o dado para que as pessoas processem as informações do que vendê-lo, né? É muito mais interessante. E estamos aguardando aí para março do ano que vem o Landsat 9, que é igual ao Landsat 8, né, mas que vem dar continuidade à série dos sistemas, com o OLE e com o TIRS, né? Só que é o OLE 2 e o TIRS 2, mas é o mesmo sistema sensor. E com uma possibilidade, talvez, de imagens noturnas disponíveis, porque você pode fazer sob demanda, né, encomendar. Eu vi um trabalho uma vez, o cara medindo a temperatura de uma churrasqueira, com uma imagem termal de 100 metros, que você toma o pixel. Mas isso só projetos que tinham financiamento deles. Não sei se eles vão abrir para toda a comunidade. Cada vez é mais comum a utilização de dados de luz noturna. Então, talvez estejam disponíveis, é uma perspectiva que a gente aguarda. Não, é excelente esse mundo de sensoramento remoto cada vez se modernizando mais e cada vez mais opções. Eu comento com alguns alunos e com alguns colegas de trabalho que quando eu entrei no geoprocessamento, o mais difícil era a gente conseguir informação, né? E hoje ela está aí completamente disponível, né? Você tem várias bases para acessar, né? Tanto dados vetoriais como dos dados matriciais. Exato. Tá? E o pessoal aqui tá me chamando a atenção para o pessoal que está no Instagram migrar para o YouTube, porque o sinal no Instagram vai... o tempo no Instagram acabou. Então, o pessoal que está no Instagram hoje assistindo nossa live, por favor, migrem para o YouTube e continue aqui conosco. Ainda vai ter um momento cultural aqui após a nossa excelente palestra aqui com o professor Gustavo. E aí, professor, aqui uma última pergunta aqui do Rafael Juliano. Ele preocupado com os dados do CAR, né, do Cadastro Ambiental Rural, porque, pela estimativa dele aqui, ele coloca só 3,4% dos dados de CAR estão validados pelos órgãos ambientais, né? Como é que esse sensoramento remoto, de forma, como é que eu poderia dizer, de forma mais dinâmica, mais automática, poderia auxiliar, né, esses órgãos ambientais a fazer a validação, principalmente do que é demarcado lá no Cadastro Ambiental como área de preservação permanente, área de vegetação nativa remanescente, reserva legal, né? Como é que a gente poderia, de repente, um esforço a nível entre as entidades que atuam no setor, como é que a gente poderia auxiliá-los nessa validação desses dados do Cadastro Ambiental Rural? Você viu aqui, não sei se os slides ainda estão disponíveis, né? Para mim estão, mas se eu voltar aqui só para mostrar aqui o exemplo do trabalho do Jeff, essa parte em verde que foi destacada aqui, ó,
é parte que está preservada. Então, o que poderia ser feito é um esforço no sentido de, com os dados, principalmente agora com os Cibers 4A, que vão ter dados de 8 metros multispectrais e 2 metros pancromáticos, que podem ser fusionados, a gente começar a desenvolver isso nas diversas secretarias de meio ambiente municipais. Hoje em dia, você tendo acesso a softwares livres, com os dados gratuitos, você faz muita coisa. Mas o problema todo é que a maioria das pessoas não sabe o que está por trás. Eu fiz um levantamento, Carlos, a respeito da... Eu fiz uma pesquisa de opinião com a minha audiência, isso um pouquinho antes do início do mês de abril. A gente já estava vivendo esse momento de isolamento. Mas eu estava na expectativa, né, de abrir uma nova turma do curso, e aí eu fui fazer uma pesquisa de opinião, porque eu achava que a grande dor que a minha audiência tinha era o fato de não ter acesso a um software livre, não saber usar um software livre, né? E ter que partir, por exemplo, para um software pirata. Hoje em dia é complicado, porque, primeiro, é uma contravenção, né? Segundo, porque você vai fazer um relatório, como é que você vai justificar para a pessoa que te contratou que você usou uma licença pirata? Não há como você... Hoje as revistas principais do mundo exigem o número da licença do seu software. E eu recebi agora, recentemente, um e-mail para instalar versões, uma versão por um ano, com alguns módulos, que eram em torno de 60 mil reais, né? Que foi um levantamento que eu fiz. Então isso se torna proibitivo para o município pequeno. Mas hoje, com a possibilidade de cada vez mais notebooks baratos, e as pessoas entendendo o que estão fazendo, porque isso foi o que a pesquisa de opinião me trouxe. Inclusive, eu fiquei tão impressionado que eu gravei um episódio do podcast sobre isso, resultados da pesquisa de opinião. Por quê? Porque, para minha surpresa, a maioria da minha audiência tem como angústia não saber qual é a teoria que está por trás do processamento. Ele não sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que ele tem que clicar aqui, clicar ali, clicar aqui para poder gerar uma imagem. Mas ele não sabe o que está sendo feito. E se você não sabe o que está sendo feito, você fica refém do resultado. Você não sabe se deu certo. Eu costumava dizer, como eu sou geógrafo de formação, e antigamente a gente fazia mapa de declividade usando ábaco, né? E eu não sou tão velho assim, segunda-feira eu faço 51 anos. Não sou tão velho. Mas, aliás, a gente não envelhece, a gente vira um clássico. Mas a gente pegava ábaco, ia colocando entre as curvas de nível para ver as classes de declividade. Então, quando um SIG faz o resultado, você olha e fala, isso daqui não está coerente, não. Porque você esbarrava, às vezes, com declividade negativa, né? Quando você tem um topo mais proeminente do que a base, coisa desse jeito, e você tinha que representar, então você fazia na mão. Eu mostrei aqui, eu falei com o Cláudio que eu queria mostrar o modelo da falésia dele, e eu disse outro dia, numa mentoria que eu faço com os meus alunos, a cada 15 dias a gente faz um chat online, né? E eu dizendo para eles, gente, eu fazia bloco diagrama, fazendo curvas, pegava os perfis topográficos, montava uma sequência de perfis topográficos e construía uma visão tridimensional do terreno, isso em 2D no papel quadriculado. Hoje em dia você pega uma imagem como essa feita com drone, com nível de detalhamento, e você sai passeando pela superfície, isso é fantástico. Então, eu acho que se as pequenas prefeituras fizessem um investimento de treinamento das suas equipes, para que eles entendessem o que está por trás, isso pode ser feito com diversas universidades. Houve uma expansão muito grande de universidades, né, ao longo do país. Vocês mesmos estão fazendo um trabalho em EAD que ajuda bastante o pequeno produtor. Eu tenho alunos meus que estão estudando com vocês, e a gente vê que as pessoas podem, com muito pouco recurso, avançar e entender como ajudar, por exemplo, na validação desses dados do carro. As imagens estão aí, os softwares estão disponíveis, você só precisa ter o peopleware, né? Só precisa ter alguém do outro lado executando. Eu vejo dessa forma, né? Professor Gustavo,
eu concordo plenamente com o senhor. Aqui, nas minhas aulas, eu tento mostrar para os alunos que, além dos dados serem gratuitos, a gente tem uma gama de dados enorme. Os softwares gratuitos que estão disponíveis. Eu ainda apresento vários links de vários profissionais da área de processamento que oferecem tutoriais, videoaulas, que explicam o processamento por trás, né? Então, hoje é muito mais fácil do que quando eu comecei a trabalhar com isso há pouco mais de 20 anos atrás. Então, assim, hoje é bem tranquilo. Você tem uma gama de conteúdo enorme disponível aí para você poder pesquisar e se capacitar. Além, é claro, de vários cursos que a gente vê por aí com preços bem acessíveis para poder fazer essa capacitação, né? Então, eu acho que esse é o nosso presente, e o nosso futuro está bem mais fácil do que alguns anos atrás. Cada vez mais nós vamos estar no virtual, né? Cada vez mais. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo é só uma antecipação de algo que já era previsto, né? Cada vez mais o ensino à distância, esse contato. Você veja, eu estou na sala da minha casa, né? Hoje já fiz uma reunião virtual de trabalho. Ontem tive a defesa de doutorado de uma aluna minha, uma banca de 5 horas aqui sentado e tal. E a gente vai se adaptando. Nós estamos agora nos preparando para retomar as atividades na universidade e é isso, né? Avançar cada vez mais nesse sentido, no digital. Ainda com a vantagem, a gente está falando aqui com o país inteiro, né? Ou seja, não se restringe mais à sala de aula com aquele número fixo de alunos, né? E aqui a gente consegue colocar essas ideias e todo esse conhecimento para todo o país, né? Então, realmente essa tendência virtual ela é fantástica. Bom, E como gente, isso vai ficar depois no YouTube, né, nas redes sociais, quem não pôde estar aqui presente não perde. Assiste depois. Eu acho essa a grande vantagem, né, do ensino à distância. O cara não perde aula. Exatamente. Acho que essa aqui é a grande vantagem também. Você poder assistir no momento que lhe for oportuno, né, que você tem tempo, e poder absorver esse conhecimento todo. Com certeza. Nós estamos caminhando aqui para o nosso encerramento. Antes de encerrar, eu gostaria de mandar um abraço aqui para o professor Marcos Fava Neves, né, que está na nossa live acompanhando. Foi nosso primeiro palestrante aqui na nossa jornada. E quero agradecer a presença do professor Gustavo Batista. Foi excelente a palestra e o bate-papo. Nós tivemos várias perguntas. Vários alunos aqui, professor, elogiando a sua palestra e o conhecimento e a forma com que o senhor passou esses ensinamentos para a gente hoje. E agradeço novamente a sua presença, né? E deixo aqui para o senhor poder fazer o nosso encerramento. Bom, eu queria agradecer a todos, a vocês mais uma vez pela generosidade do convite, de abrir esse espaço, que é um espaço muito importante, né, para que esses estudantes possam ver as potencialidades, terem acesso a diversas possibilidades. A minha ideia aqui não foi resolver o problema, mas sim instigá-los, mostrar que existe um mundo fascinante, que você pode ir se apropriando, entrando e fazer o diferencial no seu trabalho, na sua formação. Aproveitar os professores que estão aí ajudando na formação de vocês e ampliar cada vez mais. Porque quando você domina uma ferramenta como essa, você começa a entender o que é ter um olho na terra de cego. Aí você vai e faz trabalhos muito mais amplos e que te trazem retornos muito mais interessantes, seja na produtividade, seja no auxílio, na extensão rural, ao pequeno produtor, aquele que não tem acesso à informação que a gente está disponibilizando. E aí você viabilizar isso para que ele possa ter uma vida mais digna, possa vencer, né, e viver de forma mais satisfatória. Queria agradecer à Faculdade CNA por essa oportunidade, me colocar à disposição de vocês para outros momentos, caso haja interesse. E lembrando, quem quiser, todos os dias tem novidades nas redes sociais. É só procurar lá o Prof. Gustavo Baptista, tem esse P mudo aqui, que é minha herança portuguesa, mas ele é mudo, mas ele consta. Então é Prof. Gustavo Baptista, e aí para acompanhar o que a gente está fazendo. Tá legal? Um grande abraço. Bem, muito obrigado, professor Gustavo, professor Carlos, pela mediação.
Agora a gente vai reconfigurar aqui nosso estúdio, né? Agradecemos, então, professor, e sempre lembrando que a gente disponibilizou seus contatos aqui, tanto do Instagram quanto do LinkedIn. Com certeza os estudantes aí vão poder continuar acompanhando os seus conteúdos, a sua didática, né? E a sua paixão pelo sensoriamento remoto. Muito obrigado, professor. Um abraço. Obrigado.